Mais uma questão, dessa vez da FGV, número 116, sobre vozes verbais também. Pois bem, pausa, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Vamos corrigir. Presta atenção, a lei de lucros extraordinários foi detida lá no passado no Congresso. Assinale a alternativa que corresponde exatamente a essa frase. As bancas jogam muito com essa questão do tempo verbal, né? Como a gente já viu aí em questões anteriores, quando se trata de voz passiva, né? Ativa para passiva, né? E aí eu teria que saber aqui em qual delas eu tenho, né? Que corresponde ali exatamente a essa frase. Pois bem, tem que estar na cabeça de vocês essa estrutura aqui da passagem da voz ativa para a voz passiva, né? E as vozes que existem aí são ativa, passiva analítica, passiva sintética, reflexiva e recíproca, né? Que na verdade recíproca é reflexiva, tá? Mas que vocês têm que saber são essas aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos que saber o seguinte, ó, prestem atenção. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso, a frase matriz. Tá na voz passiva analítica, tá? Essa aqui, ó, digamos que essa aqui é a voz ativa na verdade, né? Mas a gente sabe que lá a frase matriz está na passiva analítica, por quê? Porque eu tenho o verbo ser mais o particípio ali, tá? Olha o exemplo que eu tenho para dar para vocês. Maria deteve a lei de lucros extraordinários no Congresso, a voz ativa. Claro, se ela está na voz ativa, eu posso passar para a voz passiva. Eu sei qual é o sujeito, sei qual é o verbo transitivo direto, sei qual é o objeto direto, fácil. O sujeito vai ser aqui, ó, passei para cá. Ele muda lá de sujeito para agente da passiva aqui, de objeto direto ele vai ser sujeito lá embaixo, e de verbo transitivo direto ele vai ficar com o verbo ser mais particípio aqui, que é foi detida, né? Da passiva, da ativa, desculpe, para a analítica. Então eu tenho aqui, ó, foi detida, virou foi detida, que é essa passagem que eu tenho que fazer. Assinale a alternativa que corresponde exatamente a essa frase. Ele tem que ter exatamente essa análise aqui. Pois bem, o que é esse no Congresso que está ali? É um aqui, pessoal, depois, tirando o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto, né, que vai passar lá para a voz ativa e vai virar isso aqui que vocês estão vendo, né, o que pode aparecer ali é um objeto indireto, os adjuntos adverbiais e os termos intercalados. No caso, termos intercalados podem ser os adjuntos adverbiais, digamos assim, né. É preciso que o aluno reconheça qual é o sujeito, qual é o verbo transitivo direto e qual é o objeto direto, para que ele consiga passar para a voz passiva, principalmente sempre aí, né, vendo o mesmo tempo, lá é deteve e aqui é foi detida, tá? Mesmo tempo para passar para a voz passiva. Pois bem, o tempo verbal que eu estava falando aqui, a Maria deteve a lei de lucros extraordinários no Congresso. O que vai acontecer? É passado, verbo transitivo direto, a locução verbal também vai ficar foi detida, né? Passado, pretérito perfeito, começou e já terminou. Se está assim na voz ativa, aqui na voz passiva, a locução verbal vai ficar no mesmo tempo verbal. Isso é importante você saber, não posso mudar. Maria deteve, não posso dizer aqui Maria será detida, por exemplo. De jeito nenhum, porque não é ao mesmo tempo verbal. Tá? Agora prestem atenção no que acontece aqui. O Congresso deteve a lei de lucros extraordinários, está na voz ativa. Ele está pedindo, ele quer a passiva. Né? Então já sei que essa aqui está errada. Deteve-se... tá, vamos deixar essa aqui. Tá? Olha o que acontece na C. Pessoal, na C e na D, o cara entregou a questão, né? Essas duas alternativas, pelo menos, para quem estudou. Quem não estudou ia ficar ali, meu Deus, qual que é a C ou a D? Pessoal, deteu é absurdo, é deteve, deteu não existe. Conjuga o verbo deter, que vem do verbo ter aí, né? Como é que vai ser o ter? Vai ser teu? Deteu não existe, pessoal, tá? Então o cara estudou, olhando ali de cara, ele já vê. E na D também, tá? Um absurdo, deteu. Então essas duas aqui jamais poderiam ser, tá? De acordo até com a gramática, né? Errado, tá? Agora eu tenho a E. A lei de lucros extraordinários era detida. Era detida, né? E aí o que tempo eu tenho aqui? Passiva analítica era detida, pretérito imperfeito era detida e por algum motivo não foi detida. Então o pretérito imperfeito, a ação que começou e por algum motivo não terminou. E na B eu tenho a passiva sintética, deteve-se,
que se transforma em foi detida, que já acabou o pretérito perfeito. Ou seja, esse deteve-se é igual a foi detida, né, pessoal? Só que ele está na passiva sintética, tá ok? Então, claro, né, pessoal? Com certeza é a B a correta, tá ok?